Vamos meditar na palavra. Eu sei que Deus já está falando com você desde que o culto começou, mas agora falará também por meio da palavra dele. Amém? Então, abra teu coração, esteja atento àquilo que o Senhor deseja ministrar na sua vida. Eu gostaria de orar com você mais uma vez. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, colocamos as nossas vidas diante do seu altar. Queremos, ó Deus, declarar que os nossos ouvidos estão abertos, o nosso coração, ó Deus, está totalmente aberto para ouvir a sua voz nessa noite. Fala conosco, ó Pai, nos instrua, ó Deus, nos ensine a tua palavra, os teus caminhos, que possamos, ó Deus, entender aquilo que o Senhor deseja fazer nas nossas vidas, ó Pai. Ó Pai, que os nossos corações sejam terra fértil para a semeadura da sua palavra, Deus, nas nossas vidas nessa noite. Em nome de Jesus, queremos declarar que não desejamos ser apenas ouvintes da palavra, nós queremos ser praticantes. Que essa palavra seja uma palavra prática, ó Deus, para as nossas vidas, que possamos aplicá-la em nome de Jesus. Amém? Você sabe, nós estamos nesse mês participando de uma série de mensagens. Nós já falamos sobre Jesus Cristo, o Mestre, Jesus Cristo, médico, né? Na semana passada foi bênção, e hoje nós vamos falar do caráter servo de Jesus. Jesus Cristo, servo. Ok? E antes de nós entrarmos no nosso texto, que vai ser lido nessa noite, eu gostaria de conversar com vocês sobre a importância de meditarmos sobre o serviço. Se você percebeu aqui no nosso salão social, tem um banner ali, onde nós colocamos uma das ênfases missionárias da Igreja Metodista, que fala do discipulado em três perspectivas, que são os nossos 3 S's. Quem lembra dos 3 S's? Salvação, santificação e o serviço. Então está aí o serviço, e isso nós precisamos aprender. Então o primeiro S da salvação. Nós precisamos ter convicção da nossa salvação, do projeto salvífico de Deus para as nossas vidas. O segundo aspecto é o processo da santificação. O Senhor quer nos santificar por meio da sua palavra. Não apenas te salvar, mas te santificar também. E tudo isso com um propósito, o propósito do serviço. Então, o desejo de Deus é formar você um caráter tão parecido com o de Jesus Cristo, que ao olhar para Ele, nós possamos ser inspirados pelo coração humilde dEle. E que isso nos constranja a fazer também o que Ele fez, a servir aos outros, servir aos necessitados. Esse foi o ministério de Jesus. Mas para que isso aconteça, nós precisamos vencer o nosso ego. No egoísmo, e de tantas mensagens e ilustrações que eu poderia colocar, eu achei essa tão simples, mas tão profunda. Alguém com muitas maçãs e alguém sem nenhuma, e essa pessoa nem um pouquinho preocupada em distribuir, talvez até com uma cara meio brava ali. Por que será que eu preciso repartir? Por que será que eu preciso dar o que eu tenho para outras pessoas? Para que nós possamos entender a importância do serviço, nós precisamos olhar para dentro de nós e reconhecer o quão somos egoístas. E também uma outra palavrinha, nós falamos do egoísmo, e outra que tem um pouco a ver também, ou tudo a ver, é essa palavrinha aí, que é o egocentrismo. O egoísmo é a pessoa que só pensa em si, e a pessoa egocêntrica é a que pensa que tudo gira ao redor dela. As pessoas precisam servi-la, as pessoas precisam agradá-la, ela imagina que o universo gira em torno dela, que ela está no centro. Então ela só consegue enxergar ela mesma, ela só consegue enxergar as necessidades dela, ela só consegue enxergar os desejos dela. E quando esses desejos não são supridos, ela se sente ofendida, porque na verdade o que ela deseja é ser servida. E isso está em todo lugar, e nós precisamos combater isso. Quando isso chega no casamento, o cônjuge deseja que o outro faça tudo o que ele quer, e o marido que pensa que a esposa precisa estar a seu serviço o tempo todo, e que ela precisa girar ao redor dele. E muitas vezes a esposa também, quando ela é envolvida por esse egoísmo, ela pensa que tudo tem que girar ao redor dela, e ela precisa ser servida o tempo todo. Na família também é a mesma coisa, quando os pais querem se importar com eles mesmos e
se tornam negligentes na educação dos seus filhos e até terceirizam essa educação para a escola, para a igreja, porque não querem assumir suas responsabilidades, porque envolve renúncia, envolve comprometimento, sacrifícios muitas vezes, mas essa disposição para o sacrifício tantas vezes não existe, porque por causa do egoísmo, porque estamos interessados nos nossos prazeres, nas nossas demandas, não é? Nas demandas que nos pertencem, e é difícil olhar as necessidades das pessoas ao nosso redor. Nas amizades também isso acontece. É aquele amigo que não se esforça para investir tempo, investir numa ligação, numa visita, mas ele quer receber a visita, ele quer receber a ligação, ele fica chateado quando o amigo não fala com ele, mas tantas vezes nós não queremos investir numa amizade, porque na verdade queremos que o outro faça, que o outro nos visite, que o outro nos ligue, que o outro nos mande uma mensagem, que o outro nos ofereça uma carona, e nós tantas vezes não fazemos isso por causa exatamente do egoísmo, ou esse egocentrismo, onde nós colocamos o nosso ego no centro e nós queremos ser recompensados em todo o tempo. No ambiente de trabalho, isso também acontece com os patrões que focam no lucro exacerbado, não estão interessados nos funcionários, e muitas vezes os funcionários também não estão nem aí para os seus patrões, só querem trabalhar menos e ganhar mais benefícios. Não é verdade, queridos? Não é? Quero trabalhar menos e ganhar mais. Quero trabalhar muito menos e ganhar muito mais. Porque, na verdade, estamos pensando em nós mesmos. Estamos olhando para nossas demandas e temos dificuldade de olhar as demandas ao nosso redor. E isso é temeroso. Isso é muito complicado. Na igreja também é a mesma coisa. Quando nós estamos aqui, nós viemos a um culto, queremos receber uma boa música, queremos receber uma boa palavra, nós queremos que as pessoas nos cumprimentem, e quando as pessoas não nos cumprimentam, a gente às vezes fica até um pouco chateado, não olhou para mim, não me cumprimentou, não falou comigo, virou o rosto para mim. Na verdade, nós estamos querendo saber quem é que está olhando para nós, e quem é que vai falar conosco. E não a pergunta, com quem eu vou falar, quem eu vou pegar o telefone, quem eu vou apertar a mão, quem eu vou dar um abraço, dizendo, que bom que você está aqui, porque na verdade nós estamos, mais uma vez, preocupados com as nossas próprias demandas, preocupados com o nosso próprio ego. Queremos nós ser supridos, e tantas vezes não olhamos para as pessoas ao nosso redor. E uma palavra que está sempre diante de nós é, o que eu posso ganhar vindo nessa igreja? O que eu posso ganhar com essa amizade? O que eu posso ganhar trabalhando aqui ou indo lá? Quais são os meus benefícios? E nós colocamos o nosso ego no centro, o nosso eu no centro. E esse é um grande problema, porque enquanto o ego for o centro da sua vida e do seu foco, Jesus não será. E não sendo, nós dificilmente vamos entender o que significa o serviço e qual é o chamado do Senhor para as nossas vidas por meio do serviço. E uma coisa nós precisamos reconhecer: a nossa natureza é assim. Nós somos egoístas por natureza, caídos por causa do pecado. Nós somos assim, a nossa essência é assim, caída. E nós precisamos da graça de Jesus para converter o nosso coração, para transformar a nossa vida e o nosso olhar para as outras pessoas. É ou não é verdade, queridos? Todos nós, se soltarmos, a gente vai para o barranco. Somos como aquele carro desalinhado, e essencialmente desalinhado, quando solta do volante, ele vai para o barranco. E nós precisamos do Espírito Santo para segurar ali no volante, falar, filho, agora vai, eu tenho um caminho reto para você, não se desvie dele, caminhe nesse caminho, e é um caminho de santificação. Por isso esses 3 S's, tá bom? Santificação, salvação, em primeiro lugar, santificação e o serviço. Essa pergunta eu tenho para você, é uma pergunta retórica, só pense na resposta aí para você. Que sinais de egoísmo e egocentrismo você é capaz de detectar na sua própria vida? Presta atenção nessa pergunta para você. Quais sinais de egoísmo e egocentrismo você consegue detectar aí na sua vida? Olhando para dentro de você. Será que você consegue identificar
algum traço aí de egoísmo. Vamos olhar para Jesus? Queremos olhar para o nosso mestre, para o exemplo que ele deu, porque ele é o nosso grande modelo, ele é o nosso grande exemplo. Então nós queremos olhar para ele nessa noite, ser constrangidos, ser iluminados e ser convertidos, a nossa postura se converter diante do exemplo dele. Então, querido, abra comigo a sua Bíblia em João, no capítulo 13, a partir do versículo de número 1. Evangelho de João, capítulo 13, a partir do verso de número 1. Vamos ler esse texto. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, e tomando uma toalha, cingiu-a com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés dos discípulos, e a enxugar-lhes com a sua toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro e lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhes Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés, quanto ao mais está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, não todos, pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Depois de lhes haver lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhe: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Esse é o texto, queridos, que nós vamos meditar nessa noite. Nós vemos aqui Jesus caminhando para a crucificação, seus últimos momentos com os discípulos da ceia, e eles estavam num determinado lugar, ali no cenáculo, não tendo lavado os pés, e lavar os pés era algo muito comum na cultura daquela época, e isso era um dever do servo, de um escravo, que deveria limpar os pés das pessoas que ali estavam. E ele ali, naquele momento com os discípulos, viu que no coração dos discípulos havia uma intenção de ser maior. E se você voltar na história, em Marcos, no capítulo 9, os discípulos momentos antes da crucificação, estavam discutindo e conversando um com o outro, quem seria o maior entre eles. Enquanto Jesus o tempo inteiro ensinava sobre humildade, sobre serviço, eles estavam preocupados, se perguntando quem seria o maior entre eles. Quem iria sentar ao lado de Jesus na glória? Quem receberia mais aplausos? E Jesus detecta isso no coração daqueles discípulos, detecta isso. E naquela noite, no cenáculo, ele surpreende aqueles discípulos com essa atitude de lavar os pés. E era uma atitude que realmente confrontava o orgulho daquelas pessoas, porque só quem lavava os pés era o escravo, era a pessoa que era o menor. Muitos estudiosos falam que era o servo do servo. O escravo, a última casta ali dos escravos é que fazia esse serviço. E os discípulos precisavam aprender que a humildade e o serviço precisam fazer parte do caráter e do DNA dos discípulos dele, do mestre. E necessariamente precisa fazer parte do nosso DNA, precisa fazer parte da nossa vida e da nossa essência como cristãos. Porque se nós não combatermos esse sentimento, esse egoísmo e o egocentrismo, nós seremos sempre crentes ou cristãos sanguessugas, não é? Parasitas, que queremos sempre sugar alguma coisa, sugar uma bênção.
queremos sugar uma pessoa que nos visite, sugar uma visita, sugar a energia de uma amizade, de um discipulador, de alguém que está acompanhando a gente, mas quando a gente é desafiado a dar, nós não conseguimos, porque nós estamos afundados no nosso próprio egoísmo. E Jesus estava percebendo exatamente isso no coração dos discípulos. E os discípulos, para entender o caráter de servo de Jesus, precisariam entender que o Messias não era exatamente aquilo que os judeus esperavam e aguardavam. Para eles, o Messias seria um salvador, seria um guerreiro, seria poderoso, um rei que livraria o povo do Império Romano, do jugo do Império Romano. Então, para eles, esse rei deveria vir montado num cavalo e realmente transformar a realidade social que aquele povo vivia debaixo do jugo do Império Romano. Jesus vem montado num jumentinho. Jesus, ele vai ao contrário, ao invés de nascer numa majestade, ele nasce numa manjedoura, demonstrando desde o princípio que o serviço seria, de fato, uma característica muito importante do DNA dele, do Filho de Deus. E nós precisamos aprender isso ainda hoje, em nome de Jesus, olhar para ele e entender o chamado dele para o serviço. O chamado que ele tem para a sua vida, querido, para o serviço. Não para ser enxergado, para ser notado, mas para ser o último. Para ser aquele que de fato serve. Jesus não veio para libertar o povo do Império Romano, veio para libertar o povo do pecado. Ele viria servir, curar os enfermos, alimentar os famintos, ajudar os pobres. Esse era o ministério de Jesus, esse era o ministério desse Messias, desse Deus encarnado, que veio libertar o povo do pecado e libertar o povo do egoísmo. Libertar o povo do egocentrismo, libertar o povo dessa visão que só enxerga o próprio umbigo e começar a olhar para as pessoas ao redor. Esse é o ministério de Jesus. Nessa música que nós cantamos, e se Deus quiser, tivermos tempo, eu gostaria de repetir essa canção. Está lá em Filipenses, não precisa abrir, eu vou ler. Filipenses capítulo 2, do versículo 3 ao 8. É exatamente a letra que nós cantamos nessa canção, que diz assim: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O Senhor Jesus, Deus, não usou por usurpação ser igual a Deus. Antes se humilha, se faz em forma de servo e vem ao mundo. Nasce numa manjedoura, entra em Jerusalém num jumentinho. Demonstra o tempo inteiro o seu ministério com os pobres, com os desprezados, com os considerados pecadores daquela sociedade. Era exatamente com esses que Jesus estava. Era exatamente com essas pessoas que Jesus se relacionava. Ele mesmo sendo Deus, ele se coloca como aquele que lava os pés dos seus discípulos. Ele se coloca como aquele que é o mais humilde de todos, que faz aquilo que os discípulos não queriam fazer, porque ninguém queria ser tão baixo a ponto de lavar os pés uns dos outros. Eu imagino Jesus entrando naquela reunião com os discípulos e meio que esperando quem seria aquele que tomaria a iniciativa de lavar os pés uns dos outros. Talvez os discípulos que há momentos antes estavam pensando quem seria o maior, teriam pensado consigo assim: eu não vou me humilhar a esse ponto de lavar os pés dos meus, nem pensar, não quero fazer isso não. E Jesus só percebendo quem iria tomar essa iniciativa, e como ninguém toma essa iniciativa, ele diz: eu vou
lavar os pés. O texto diz que ele amarra uma toalha na sua cintura, pega uma bacia e começa a fazer esse serviço. Jesus é exatamente essa personificação, o nosso modelo do servo humilde ou do humilde servo. Os discípulos não queriam fazer isso. O texto diz que eles estavam vindo de Betânia, eles estavam vindo de uma viagem longa, os pés estavam sujos. Pela lei, eles não poderiam nem tomar a refeição com os pés daquele jeito, mas ninguém se posicionou para fazer aquilo. E não existia nenhum servo ali, propositalmente, talvez Jesus leva eles daquele cenáculo exatamente sabendo que não haveria ninguém ali, porque quando eles entravam na casa de alguém, o dono da casa se responsabilizava por esse serviço, por colocar um escravo para fazer esse serviço, para lavar os pés. Mas ali não havia ninguém. E Jesus toma essa iniciativa. Jesus espera que eles tomem, mas eles não tomam, porque eles tinham muito orgulho de fazer um serviço de escravo. Mas Jesus coloca aquela toalha na cintura e começa a ensinar um princípio valioso para os discípulos e um princípio valioso para nós, hoje também. Que princípio é esse, queridos? O princípio de que o maior é o menor. Eu vou ler com vocês em Marcos, lá no capítulo 9, a partir do versículo 33. Se você abriu, acompanha comigo, senão só me ouça. Tendo eles partido para Cafarnaum, estando ele em casa, interrogou os discípulos: de quem é que discorris pelo caminho? Mas eles guardaram em silêncio, porque pelo caminho haviam discutido entre si quem era o maior entre eles. E ele, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quer ser o primeiro, será o último, será o servo de todos. Ele traz uma criança, coloca no meio deles e, tomando nos braços, diz: qualquer que receber tal criança, uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me receber, não recebe a mim, mas também aquele que me enviou. Aqui ele está colocando um princípio. Se alguém quer ser o primeiro, deve ser o último, deve ser o servo de todos. Jesus estava fazendo exatamente isso com esses discípulos, demonstrando que o serviço é uma característica indispensável para um discípulo dele. E ele toma essa iniciativa de lavar os pés dos discípulos ali. E a gente aprende outro princípio: a grandeza no reino de Deus não é medida por quantas pessoas estão ao nosso serviço, mas a quantas pessoas você está servindo. Nós chegamos no momento, queridos, da vida cristã em que isso é muito valioso, muito importante. Muitos de nós já temos muitos anos de igreja, muitos anos de vida cristã, muitos anos ouvindo ministrações, pregações como esta aqui, num domingo à noite, que falam para você: olhe para Jesus, seja como Ele, receba dEle uma transformação no seu caráter, para te trazer mais humildade, vai te trazer um coração mais servo, que ama as pessoas ao seu redor. Nós já ouvimos sobre isso, mas quantos de nós ainda estamos centrados em nós mesmos, querendo uma bênção para nós, queremos uma palavra para nós que seja boa, queremos um ambiente que nos agrade, queremos, pessoas que nos agradem. Quando não nos agradam, nós cortamos esse relacionamento imediatamente. Nós, muitas vezes, estamos mal acostumados, queremos pessoas nos servindo, e muitas vezes nós somos iludidos por esse princípio, que é mundano, quando as pessoas pensam que por terem pessoas seguindo, elas se sentem importantes, quanto na verdade o princípio do reino do Senhor não é quantas pessoas estão te servindo, mas quantas pessoas você está servindo, quantas pessoas você está ajudando. Então, enquanto eu falo aqui, querido, queria que você pensasse aí no seu lugar: quantas pessoas você está servindo? Quantas pessoas você está ajudando diretamente, emocionalmente, espiritualmente? Quantas pessoas você está servindo com os seus bens, com a sua vida financeira, com o seu carro, a sua casa, com os seus talentos, com os seus dons? Quantas pessoas você está estendendo a mão? Era exatamente esse princípio que Jesus estava ensinando aqui, que aquele que quiser ser o primeiro, deverá ser o último,
deverá ser o servo de todos. Aquele que entendeu o chamado de Jesus, ele imediatamente levanta as mãos e diz: Senhor, eu quero te servir. Senhor, o que eu posso fazer para te servir? Porque eu entendi que eu não estou aqui para ser servido. Eu não estou aqui para receber uma boa palavra, para não receber um tapinha nas costas e para ouvir pessoas falando aquilo que eu quero ouvir. Eu estou aqui, Senhor, para o Senhor falar aquilo que eu preciso ouvir. E muitas vezes é uma palavra de correção, muitas vezes é uma palavra de conflito, é uma palavra de confronto. E nós não estamos acostumados e nós não gostamos de ouvir uma palavra de confronto, porque é chato demais. Eu saio da minha casa, coloco uma roupa, trago os meus filhos para vir aqui ouvir uma palavra de confronto. Não, eu quero ouvir músicas que eu gosto. Eu quero ouvir uma palavra que eu gosto, uma palavra que soe bem para mim. E eu saio daqui, energizado, aleluiado, me achando o máximo. Jesus me ama. Jesus te ama mesmo, querido. Mas porque Ele te ama, Ele quer transformar seu coração, tirar o egoísmo, tirar esse egocentrismo, esse desejo de aparecer, esse desejo de ser visto, esse desejo de ter pessoas o elogiando, para que você seja o servo que faz isso. Esse é o chamado de Jesus para você. Talvez na sua vida cristã muitas pessoas já te ajudaram, muitas pessoas já levaram cesta básica para você, e agora é a hora de você levar a cesta básica, querido. Talvez algumas pessoas já te visitaram na sua caminhada. Essa é a hora de você começar a visitar pessoas. Talvez pessoas abriram as portas das casas delas para você ir lá e receber uma palavra, numa célula, num grupo de comunhão, que seja. Talvez na escola dominical tenha um professor aqui há anos te ensinando algo, mas é a hora de você se levantar e dizer: Senhor, eu quero te servir. Onde eu posso dar aula? O que eu posso fazer? Qual é o ministério que está precisando, pastor? É com as crianças. Queridos, nós temos um chamado maravilhoso com as crianças. O que nós estamos vendo aqui não é nem 1% daquilo que Deus vai fazer, trazendo crianças, porque ao redor dessa igreja, quantas crianças existem, que ficam nas ruas, estão recebendo maus exemplos nas ruas, e dos pais também. Muitas nem têm pai, não têm mãe, estão pertinho de nós. E o ministério infantil precisa de gente, precisa de pessoas que falam: eu quero servir, eu quero ir lá, eu quero dar aula, o que tem que fazer? Todos os ministérios, sem exceção, precisam de gente. Mas nós precisamos olhar para Jesus. Jesus tinha tudo, queridos. Ele já estava ali, pertinho de ir para a cruz. Ele poderia: lavem os meus pés, me preparem, me unjam. Mas ele, nos seus últimos momentos com os discípulos, ele toma essa postura de servo, de escravo. Ele se humilha, porque é exatamente o serviço do servo, do mais escravo. E é interessante que quando ele vai lavar os pés de Pedro, Pedro reage, dizendo: não lavam os meus pés, não, eu preciso lavar, filho, senão você não tem parte comigo, então lava mesmo, basta na cabeça, lava tudo. E Pedro tem essa postura, mas em nenhum momento Pedro diz: então deixa eu lavar os seus pés. Então tá bom, lava meus pés. E eu fico pensando: será que alguém lavou os pés de Jesus? Eu acho que não. Naquele momento, ele queria demonstrar, e de fato demonstrou, que o maior é o menor. Alguns ministérios aparecem mais do que outros. E nós precisamos tomar cuidado com essa sedução, de aparecer, de receber elogios. E para mim, que estou aqui, é uma tentação grande receber um elogio depois, uma palavra, e essa palavra ser a minha baliza de autoafirmação. E a minha afirmação não está em Cristo, a minha identidade não está em Jesus, está na opinião das pessoas. E quantas vezes nós somos assim, fazemos algo na igreja e se ninguém vê, a gente se sente a pior das criaturas. Ninguém viu o que eu fiz. Deus viu, querido, é para Ele. Quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória do Senhor. É para Ele, é Ele que você está servindo. É Ele, é o elogio dEle que você precisa. E nós precisamos tomar cuidado, porque quando menos esperamos, quem está no centro é o nosso ego. E quando o nosso ego está no centro, querido, Deus não pode estar. Quando você se sente preenchido por causa de um elogio, você está colocando o seu ego como o seu ídolo. E você precisa adorá-lo, precisa alimentá-lo para se sentir satisfeito.
Isso acontece com o dinheiro, isso acontece no casamento, no relacionamento com os filhos, com a esposa, e nós idolatramos tantas coisas e perdemos a centralidade de Cristo nas nossas vidas. Quando Ele de fato é o nosso centro, nós somos constrangidos, porque se nós estivéssemos lá naquele ambiente, Ele estaria lavando os seus pés. E como você se sentiria? Jesus lavando os seus pés. Nós não temos uma perspectiva do que é isso, o lava-pés. Naquela época, 2000 anos atrás, isso de fato era um serviço humilhante. Nós não temos essa prática na nossa cultura. Talvez você vá numa pedicure, e a pedicure vai lá e lava os seus pés, né, em algum momento. E quando você tem seus pés lavados, essa pessoa está te servindo, talvez você se sinta, naquele momento, uma percepção do serviço que essa pessoa está prestando a você. Mas naquela época isso era, coloca uma potência muito mais elevada, porque os pés sujos e precisava de alguém para lavar. E Jesus fez esse serviço. Esse é o nosso exemplo, esse é o nosso parâmetro, Ele é o nosso modelo, Ele é o nosso exemplo. Jesus é o nosso grande exemplo de humildade. E essa humildade de Jesus repreende o nosso orgulho. Temos hoje muitas pessoas grandes na igreja, mas poucos servos. Muita gente no pedestal, poucas inclinadas com a bacia e a toalha na mão. Muita gente querendo ser servida e poucas prontas para servir. Essa postura de Jesus mexe com o nosso orgulho. E realmente, muitas vezes, quando nós chamamos para mutirão, né, Letícia? É difícil, né? Parecer alguém ou alguém. É difícil, porque tantas vezes o serviço gera o sacrifício, gera compromisso. E nós muitas vezes queremos assistir o nosso jogo do time favorito num domingo à tarde. Não conte comigo. Deixa eu fazer os meus negócios aqui. Só que, queridos, o Senhor não mente para nós. O Senhor está dizendo, se isso é mais importante para você, você não é digno de mim. Se suas demandas pessoais são mais importantes do que o Evangelho, você não é digno de mim. E tudo que nós somos crentes nominais, nos quais o Brasil tem bastante. Quase 90% da população se diz cristã. Cerca de 190, quase 200 milhões de pessoas no Brasil se dizem cristãs, né? Entre evangélicos e católicos. 25% de evangélicos. Quase 50 milhões de evangélicos, né? Que se dizem evangélicos e dizem crer nessa palavra. Mas se nós tivéssemos 50 milhões de servos, gente que não está olhando para si próprio, mas está olhando para o outro, será que nós teríamos um país diferente? Será que nós teríamos uma igreja diferente? Será que nós teríamos tanta desigualdade social que nós temos hoje? É onde eu quero ter muito e não estou nem aí para a pessoa que tem menos. E quantas vezes nos contentamos com um assistencialismo, com uma cesta básica, com um aperto de mão, com um tapinha nas costas. Vá em paz, estou orando por você. Será que o nosso coração chora com esses imigrantes que querem cruzar os oceanos em busca de um país para viver em liberdade com sua família? Quantas pessoas estão hoje em campos dos refugiados? Nós precisamos olhar para essas pessoas, querido, e ter de fato compaixão. Ver o que Jesus vê quando olha para essas pessoas. E nós temos crises muito perto de nós. Crianças que precisam, famílias que necessitam. Onde é que Jesus estaria se estivesse aqui? Ou o que Jesus faria se Jesus estivesse aqui, no seu lugar, com os seus recursos, com os seus bens? O que Jesus estaria fazendo? Essa é a pergunta que a gente precisa fazer, porque essa postura de Jesus é um convite à ação. Quando nós olhamos isso que Jesus fez, isso precisa nos incomodar. A atitude de serviço de Jesus precisa necessariamente nos inspirar. E o verdadeiro cristão faz algumas perguntas para ele. De que maneira eu posso ajudar? O que eu posso fazer por essa pessoa que Jesus faria no meu lugar? Agora preste atenção no que eu vou dizer. A ausência desse coração
denuncia uma falsa conversão. Preste atenção. A ausência deste coração que se importa com as pessoas ao nosso redor denuncia uma falsa conversão. Como nós falamos, há muitas pessoas convencidas dentro da igreja, que gostam de Jesus, que acham que foi um cara legal, que fez coisas bacanas na história. Mas isso não constrange você e a mim. Estamos interessados em nós mesmos, no nosso egoísmo e no nosso egocentrismo. Se há uma ausência no nosso coração, apatia, insensibilidade, negligência, denuncia uma falsa conversão. Talvez denuncie que faltou algo no seu encontro com Jesus. Porque quando nós encontramos com Ele, nós precisamos colocar o nosso eu na cruz, o nosso ego na cruz e viver para Ele. E aquilo que está no coração dele precisa estar no nosso coração. E o que será que está no coração de Deus? O que será que bate no coração de Deus? Já parou para pensar? O que será que Deus deseja dos filhos dele? O que será que Deus deseja da igreja hoje? O que será que está no coração dele batendo nesse instante? Com pessoas se perdendo, jovens se drogando, pessoas se matando, bebendo, chegando em casa, espancando a esposa. Jovens absolutamente perdidos, sem perspectiva alguma. E nós conhecemos pessoas muito perto de nós assim. Se o nosso coração enxerga essas realidades, essas demandas, e não consegue sentir o que Deus sente, nós precisamos destronar o nosso ego do centro da nossa vida. Nós precisamos colocar o Senhor no centro, para que aquilo que bate no coração dele possa bater no nosso também. Lá em Tiago, no capítulo 1, no capítulo 2, vai falar da falsa religião. E o texto diz que, e Jesus também falou, em vão me adoram. Você já pensou nisso? Uma adoração vã? Em vão me adoram. Significa que muitas das coisas que fazemos aqui pode ser em vão, pode ser inútil. Talvez seja bacana para você, para quem está do seu lado, mas é inútil para Deus. É em vão me adoram, porque não passa de música bonita, não passa de palavras bacanas, não é convertido em ação, não é convertido em serviço, não é convertido em vida transformada. Que nós possamos ser constrangidos por essa palavra, querido, constrangidos pelo exemplo de Jesus, que não olhou para si mesmo, não quis glória para si, não usou por usurpação ser igual a Deus, antes se fez em forma de servo e aceitou a morte de cruz, para servir a mim e a você. Que essa seja a nossa oração. Ó Deus, como posso te servir ainda mais? Ó Deus, como é que eu posso te servir? Que essa seja a sua oração, querido, nessa noite. Ó Deus, onde o Senhor quer me usar? Eu tenho talentos, eu tenho dons. Talvez Deus te fez prosperar, querido. Você tem bens, você tem riquezas, você tem renda. Saiba que o Senhor tem dado isso a você, para você investir no reino, para você investir naquele que precisa. John Wesley, o fundador do movimento metodista, era muito sério, contundente quando falava sobre esse assunto. Ele diz: quando você compra algo supérfluo, quando você compra algo que você não precisaria ter, você está roubando dos pobres. Ele diz isso no século XVIII. Quando você compra algo que você poderia comprar o igual, metade do preço, mas você, porque está vendido por valores que se pregam na televisão e na sociedade, compra algo mais caro, supérfluo ou por interesses mesquinhos, você está roubando dos pobres e desonrando a Deus. Desonrando a Deus. Porque honrar a Deus nas finanças não é nos 10%, é nos 100%. O Senhor quer tudo de nós, a nossa devoção, a nossa honra, em tudo que temos e em tudo que somos. Que essa seja, querido, a minha e a sua oração. Ó Deus, como eu posso te servir ainda mais? Será que se nós estivéssemos naquele cenáculo junto com Jesus, nós iríamos lavar os pés?
Jesus, as últimas palavras desse texto que nós lemos, ele não fala, lave agora os meus pés. Não, ele diz, façam o que eu fiz por vocês. Lavem os pés uns dos outros. Faça isso. Lave os pés uns dos outros. E vocês vão estar me honrando o Pai que me enviou. Nós vamos encerrar, vamos concluir. Eu tenho duas perguntinhas para você. Que ação específica de servo Deus o tem convidado a fazer? Tem sido difícil e por isso você tem resistido a agir como deveria? Às vezes Deus já te falou, filho, eu quero que você faça isso. Filho, eu quero que você se mova nessa direção. E talvez você está lá lutando com Deus, porque talvez isso exija renúncia de você. Isso exige tomadas de decisões e talvez você não queira. Talvez deixar algumas amizades, práticas, hábitos que você necessita deixar. Que pessoa Deus colocou em sua vida para que você a sirva com regularidade e coerência? O que você sente que deveria fazer? Enquanto eu falava com você, Deus trouxe alguma pessoa que precisa de ajuda, que está bem pertinho de você, talvez alguém da sua família, alguém da sua vizinhança, alguém da igreja. Deus trouxe alguém na sua memória, querido, que você pode ajudar, que você pode servir, que você se posicione diante de Deus nessa noite. Experimente o serviço de Deus. Ele tem trabalhado por nós, trabalhado por você o tempo inteiro, te livrado de acidentes, dado provisão na sua casa, não tem faltado nada, não tem faltado nada. É o Senhor te servindo, é o Senhor que te ama. Mas, querido, não seja o idólatra do seu ego, sentado lá no trono, você no trono. Senhor, lave os meus pés aí, isso mesmo, quero a minha bênção, e muitos até exigem, né? Eu determino a minha bênção. Que é isso, gente? Que nós possamos entender o nosso papel de servos. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Senhor, aonde o Senhor quer que eu vá? Senhor, o que o Senhor deseja fazer por meio da minha vida? Quem eu posso abençoar? O que eu posso fazer? Vamos colocar em pé, queridos? Vamos meditar nessa palavra, o Senhor está falando com você.